Olá, queridos irmãos, que a maravilhosa graça e paz do Senhor Jesus seja contigo nesse dia, aonde quer que você esteja. É uma alegria poder compartilhar da palavra de Deus com você, para a sua família, nesses dias tão difíceis que nós estamos vivendo, distantes uns dos outros, sem podermos nos reunirmos no templo, na casa do Senhor, todos unidos, cada um em sua casa, celebrando ao Senhor, mas unidos em um só propósito, em um só pensamento. Por isso que hoje eu gostaria de compartilhar com você a palavra do nosso Deus, mesmo aqui da minha casa, mas para que você aí, onde quer que você esteja, reunido com a sua família, possa ter também esse momento de aprendizado, de comunhão, de crescimento na graça, na palavra bendita do nosso Deus. Por isso que hoje eu queria convidá-lo para juntos meditarmos no texto, no livro de Apocalipse. Apocalipse capítulo 7, do versículo 9 ao versículo 17, esse é o texto para a nossa reflexão. Abra sua Bíblia se você tiver com ela ao seu lado e, sobretudo, atente para a palavra do nosso Deus. Apocalipse capítulo 7, do versículo 9 ao versículo 17. Observe comigo o que diz a palavra do nosso Deus. Depois destas coisas vi, e eis grande multidão, que ninguém podia enumerar, de todas as tribos, povos, línguas, em pé, diante do trono e diante do Cordeiro, vestidos de vestiduras brancas com palmas nas mãos. E clamavam em grande voz, dizendo: ao nosso Deus que se assenta no trono e ao Cordeiro pertence a salvação. Todos os anjos estavam de pé, rodeando o trono. Os anciãos e os 4 seres viventes diante do trono se prostraram sobre os rostos e adoraram a Deus, dizendo: Amém. O louvor e a glória e a sabedoria e as ações de graça e a honra e o poder e a força sejam ao nosso Deus pelos séculos dos séculos. Amém. Um dos anciãos tomou a palavra dizendo: estes que se vestem de vestiduras brancas, quem são e de onde vieram? Respondi-lhe: meu Senhor, tu o sabes. Ele então me disse: são estes os que vêm da grande tribulação. Lavaram suas vestiduras e as alvejaram no sangue do Cordeiro. Razão porque se acham diante do trono de Deus e o servem de dia e de noite no seu santuário. E aquele que se assenta no seu santuário, e aquele que se assenta no trono, estenderá sobre eles o seu tabernáculo. Jamais terão fome, nunca mais terão sede, não cairá sobre eles o sol, nem ardor algum. Pois o Cordeiro que se encontra no meio do trono os apacentará e os guiará para as fontes da água da vida. E Deus lhes enxugará dos olhos toda a lágrima. Amém. Onde quer que você esteja nesse momento, curva a sua cabeça e ore ao Senhor juntamente comigo, pedindo graça, misericórdia, o seu favor, para que nessa reflexão da sua santa palavra nós possamos aprender, crescer e receber do Senhor sabedoria para as nossas vidas. Ore ao Senhor, curva a sua cabeça e ore juntamente comigo. Ó Deus bendito, nós te louvamos, ó Pai, te agradecemos pelo privilégio e pela rica oportunidade que o Senhor nos dá de, mesmo distantes fisicamente, separados uns dos outros, mas por meio da internet, por meio das mídias sociais, nós temos essa comunhão, esse momento de aprendizado, esse momento de compartilhar da tua santa palavra. Por isso, nesse instante, nós rogamos ao Senhor que, no meditar da tua santa palavra, o Senhor venha abrir o nosso entendimento, o Senhor venha abrir o nosso coração, para que nós possamos ouvir a tua voz, compreendê-la e aplicá-la em nossas vidas. Por isso, ó Deus, abençoa os teus servos agora espalhados pela face da terra, aqueles que estão agora nas suas casas, ouvindo e recebendo esta mensagem, para que, unidos com o nosso pensamento voltado para o trono da graça de Deus, nós possamos continuar crescendo em comunhão, em graça, em conhecimento do Senhor. Abençoa-nos, ó Deus, nesse instante de aprendizado da tua santa palavra. Fala conosco, em nome de Cristo, assim nós oramos. Amém e amém. Querido, deixe-me lhe fazer uma pergunta. Você, algum dia da sua vida, ou em algum momento da sua vida, já desejou parar de sofrer? Algum momento você já parou e disse: ah, como eu queria
que todo o sofrimento fosse extinto, que toda dor cessasse, que finalmente eu tivesse um alívio na minha vida. Você já desejou, você já teve esse sentimento, esse anelo para que tal coisa acontecesse? Talvez você me responda com a outra pergunta: quem nunca desejou parar de sofrer? É claro que todos nós desejamos ardentemente pelo alívio, pelo consolo, pela tranquilidade, pela paz, pela ausência de qualquer sofrimento. Esse é um desejo que há em nosso coração. Esse é um desejo que há em nossa vida. Nós lutamos, nós nos esforçamos para alcançar a paz, para alcançar a tranquilidade. Mas diante, queridos, desses dias que nós estamos enfrentando, algumas dúvidas podem surgir na nossa vida. Algumas dúvidas podem muitas vezes tomar conta de nossos pensamentos. E uma dessas dúvidas que muitas vezes nós temos nesse anseio, nessa busca pela ausência do sofrimento é a seguinte: por que nós sofremos? Qual a razão de nós sofrermos tanto? Qual o motivo pelo qual nós enfrentamos tantas lutas, tantos dissabores, nós sofremos tanto nessa vida? Por que nós sofremos? A resposta para essa pergunta não vai ser encontrada em nenhum outro local, a não ser nas Sagradas Escrituras. A Bíblia é o único local e é o único livro que responde de forma correta, objetiva e decisiva o porquê do sofrimento. E a Bíblia deixa bem claro que todo o nosso sofrimento ele provém do pecado. A Bíblia diz que todos pecaram e carecem, necessitam da glória do nosso Deus. Foi o pecado que trouxe a morte. A Bíblia também nos diz que o salário do pecado é a morte, é o sofrimento, narrado desde das páginas do primeiro livro da Bíblia, o livro de Gênesis, quando o homem peca, e uma série de mazelas agora começam a surgir por causa do seu pecado. O pecado é a razão de todo o nosso sofrimento. E é interessante nós observarmos esse aspecto, porque quando nós falamos sobre dúvidas que nós temos a respeito da vida, por que nós sofremos, outras dúvidas nesses dias que nós estamos vivendo podem surgir. Como serão as coisas daqui a alguns anos? O que será da economia? O que será dos meus filhos? O que vai acontecer com os estudos? Como será a vida daqui para frente? Além dessas perguntas corriqueiras que surgem no momento de aflição, de angústia, como esses dias atuais, uma outra pergunta pode surgir: o que vai acontecer com a vida após a morte? O que vai acontecer depois da morte, depois que eu fechar os olhos para esse mundo? O que acontecerá? Observe que a nossa vida ela é regada de perguntas, de dúvidas, de questionamento. Nós questionamos, nós duvidamos, nós pensamos a respeito da vida. E é exatamente por meio das dúvidas que nós obtemos as respostas. E o curioso de tudo isso, sabe o que é? É que esse texto que nós acabamos de ler, Apocalipse capítulo 7, ele narra uma visão gloriosa que o apóstolo João tem, mas essa visão gloriosa, ela também é fruto de um questionamento no versículo 13, quando ele diz: quem são? De onde vieram? É através de um questionamento, é através de uma pergunta que as respostas são obtidas. As dúvidas são sanadas. E agora, aquilo que era obscuro é revelado pela palavra, pela revelação do Senhor para o seu servo João, para ser transmitida posteriormente a toda a sua igreja. Olhando para esse texto, Apocalipse capítulo 7, nós vamos perceber algumas verdades, verdades gloriosas, verdades que são decisivas para a nossa vida, porque trata a respeito da vida futura, da pergunta última que geralmente nós fazemos e acaba tomando conta de toda a nossa vida. E depois da morte, como será a nossa vida no futuro? Apocalipse capítulo 7 vai nos responder essa pergunta, sobretudo porque o livro de Apocalipse, embora muitos digam que seja um livro de medo, que seja um livro de pavor, que seja um livro de pânico, que seja o livro do fim, ele é um livro de esperança. O livro de Apocalipse nos mostra o que acontecerá após a morte.
E para aqueles que temem ao Senhor, esse não é um livro de desespero, mas é um livro de esperança. E agora no capítulo 7, a partir do versículo 9, depois que Deus sela aqueles que foram escolhidos por ele, no versículo 4 do capítulo 7, João agora vê, e nessa visão que ele tem no versículo 9, ele vê uma grande multidão. Por isso, a primeira característica que nós vamos observar nesse texto de Apocalipse capítulo 7 é exatamente a natureza dos salvos. Observe que no versículo 9, o texto vai dizer o seguinte: depois destas coisas vi, e eis grande multidão, que ninguém podia enumerar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé, diante do trono e diante do Cordeiro. Agora nos é dito que algo glorioso estava acontecendo. Interessante que esses versículos do 9 ao 17 poderia ser até observado da seguinte perspectiva: uma visão do céu que muda a nossa visão aqui da terra. Talvez seja esse um excelente tema para nós observarmos nesses versículos de Apocalipse capítulo 7. Uma visão do céu que muda completamente a nossa visão da terra, a visão daqui desse mundo. Por isso que agora João vai observar e vai narrar a natureza desses salvos, desses que estavam no céu. Observe comigo algumas características que nos é dada a respeito deles. Primeiro, a diversidade dos salvos. Diz o texto que eram povos de todas as nações, tribos e línguas. Claramente é vista aqui uma variedade, uma diversidade. Tudo aquilo que foi dividido, tudo aquilo que foi separado por causa do pecado, agora estão reunidos diante do trono, diante do Cordeiro. As nações se dividiram. As línguas se dividiram lá naquela eventualidade da Torre de Babel, quando Deus divide as línguas e ao mesmo tempo divide as nações. Os povos que agora estavam separados, as tribos que se separaram ainda no meio do povo de Israel, e nós sabemos muito bem como foi essa divisão. Todos aqueles que estavam afastados e espalhados pela face da terra, Deus agora os reúne no céu. Porque Deus tem o seu remanescente fiel em todas as partes da terra. E agora nos é dito que havia povo de todas as línguas, todas as tribos e nações em pé, diante do Cordeiro. É a diversidade dos salvos. Mas outra verdade que agora nos mostra o versículo 9 é a pureza desses salvos. Porque nos diz o texto que eles tinham vestiduras brancas. Esse é o aspecto da santidade. Esse é o aspecto da pureza. A roupa manchada, a vida manchada pelo pecado, agora foi purificada. E o texto nos diz que eles lavaram as suas roupas no sangue do Cordeiro. Eles foram limpos, eles foram purificados. Eles agora estão no céu com as suas roupas brancas, com as suas roupas limpas, porque no céu não entra pecado. E agora, diante do trono, nós temos uma diversidade de povos, povos que foram purificados, que foram limpos, mas que agora celebram. Veja comigo o versículo 9, ainda na parte final, quando diz, com palmas nas mãos. Eles estavam diante do Senhor, com palmas nas mãos. A tristeza acabou, o sofrimento foi embora. Eles agora celebram, eles agora adoram ao Deus bendito. E essa, queridos irmãos, é a natureza dos salvos. Uma diversidade de povos que foram purificados e agora celebram ao Senhor. Mas após essa primeira visão, ou essa primeira lição que nós temos na visão de João, que é da natureza dos salvos, nós temos em segundo lugar a ação dos salvos. Veja comigo o versículo 10 ao versículo 12, quando diz assim: e clamavam em grande voz, dizendo, ao nosso Deus que se assenta no trono, e ao Cordeiro pertence a salvação. Todos os anjos estavam de pé rodeando o trono, os anciãos e os 4 seres viventes, diante do trono se prostraram sobre os rostos e adoraram a Deus. Agora, a ação que eles tinham no céu era de um clamor, era de gritos em alta voz, em adoração ao que estava sentado no trono. Essa é a ação daqueles que agora foram salvos. Estavam em gritos de adoração, de louvor ao Senhor. Eles cantavam, eles reconheciam quem estava no trono. E veja comigo algumas características do que estava no trono. Primeiro, diz o texto,
Ele estava no trono, uma perspectiva de reino. Ele é vencedor. Aquele que outrora foi morto, aquele que foi ultrajado por nossos pecados, aquele que foi crucificado, agora está no trono. Ele reina soberanamente. Outra característica desse é que ele é salvador, porque o texto vai nos mostrar claramente, além do aspecto do que estava no trono, diz o texto, e ao Cordeiro pertence a salvação. Eles foram salvos, foram redimidos, estavam diante do Senhor, no trono, diante do trono do nosso Deus, por causa da salvação. Eles foram salvos por Deus. Eles reconhecem claramente, e aquele que é Cordeiro, a ele pertence a salvação emana dele, a salvação é por causa dele. Eles foram salvos por causa desse Cordeiro, que foi morto, mas agora vive pelos séculos dos séculos. Além disso, reconhece a soberania desse que está no trono. Sabe por quê? Todos os anjos estavam de pé, os anciãos, os 4 seres viventes se prostravam sobre ele. Agora é descrito o reconhecimento de quem estava no trono. Um Deus soberano, a qual não apenas nós louvaremos a ele por toda a eternidade, mas os anjos, os anciãos, os 4 seres viventes, absolutamente todos hão de louvar, de glorificar, de prostrar-se diante do Senhor. Ele nos diz ainda que toda língua confessará e todo joelho se dobrará diante do Senhor. E no céu, diante do trono do nosso Deus e diante do Cordeiro, os salvos agora adoram e reconhecem quem é aquele que está no trono. Nos é dito ainda que essa adoração, que esse louvor é pelos séculos dos séculos. Porque o Deus que se assenta no trono é um Deus eterno. Porque aquele que nos salvou é eterno, é bendito de geração em geração. Antes que o mundo se formasse, antes que eu e você surgisse, ele já era. Ele já era o Senhor e continua sendo o Senhor e será por toda a eternidade. Ele é eterno. E agora nós temos a ação dos salvos diante desse Deus Todo-Poderoso. No céu, nós vamos nos ocupar em adorar o Senhor. No céu, nós iremos nos reunir com todos os santos, de todas as terras, de todos os povos, de todas as línguas, de todas as nações. Aqui nesse mundo, nós podemos estar separados fisicamente. As circunstâncias podem nos separar, podem nos dividir. A perseguição, como aconteceu na igreja primitiva, como aconteceu na época do apóstolo João, quando estava preso na ilha de Patmos, e como acontece pelo mundo afora, e poderá acontecer também sobre nós. Ela tenta separar, ela tenta dividir, ela tenta espalhar, massacrar e matar o povo de Deus. No entanto, nem o mundo, nem o diabo, nem as forças terrestres, nem conspiração nenhuma poderá separar aqueles que foram unidos pelo amor de Deus. E ainda que nessa terra, e ainda que nesse mundo nós sejamos separados por distâncias das mais diversas, como agora mesmo nós estamos separados, cada um em sua casa, mas nos é revelado agora em Apocalipse que a nossa separação, ela dura por apenas um momento. Porque no céu nós estaremos unidos, não por um momento, mas por toda a eternidade. A separação é passageira, mas a comunhão, ela será por toda a eternidade diante do Deus Todo-Poderoso. Diante disso, o apóstolo agora vai nos mostrar uma terceira verdade, a procedência dos salmos. Veja comigo o versículo número 13 e 14, quando diz assim: um dos anciãos tomou a palavra dizendo: estes que se vestem de vestiduras brancas, quem são? E de onde vieram? Respondi-lhe: meu senhor, tu sabes. Ele então me disse: são estes os que vêm da grande tribulação, lavaram suas vestiduras e as alvejaram no sangue do Cordeiro. Um questionamento é feito a João: quem são estes? Ele diz: eu não sei. Eu ainda não compreendi. Quem são estes que estão de vestiduras brancas, com palmas nas mãos, clamando em alta voz diante do trono, diante do Cordeiro? Eu não compreendi. Então é dito a ele:
Olha estes, que agora estão limpos, que agora estão alvos como a neve, que agora celebram, são aqueles que vieram da grande tribulação. Aqui nós percebemos, queridos irmãos, uma verdade a respeito do sofrimento, a respeito da tribulação. O trajeto até o céu, o caminho que nós trilharemos até chegarmos diante do trono, diante do Cordeiro, não será um caminho fácil. Não será um caminho tranquilo de trafegar. Até porque o próprio Cristo nos disse que o caminho é estreito, a semelhança da porta. No entanto, o caminho da perdição, a porta do mundo, ela é larga, ela é espaçosa. Mas a que nos leva até o Senhor é estreito, é apertado. E agora nos é dito que aqueles que estão diante do Senhor vieram da tribulação. Sabe o que é que isso nos ensina? Que o fato do povo de Deus crer no Senhor, confiar no Senhor, servir ao Senhor, não anula o sofrimento. E é interessante que nós vamos perceber que na Bíblia Sagrada a tribulação, o sofrimento, ela é revelada, ela é mencionada. O próprio Cristo menciona isso em Mateus capítulo 24, quando nós percebemos claramente ali os acontecimentos que se dariam antes do tempo do fim. Dias de dores, de sofrimento, de corre-corre, de agitação, de morte, de destruição. Além disso, a tribulação, ela foi também prometida. Se há algo que o próprio Cristo nos promete, é que no mundo nós teríamos aflição. É falso, é tolo, é banal a pregação, o ensinamento de que nós não vamos sofrer, de que nós estamos blindados, de que nós não vamos adoecer, de que nós não vamos enfrentar nenhum intempérie. É mentirosa essa afirmação. Porque o próprio Cristo nos disse, olha, no mundo tereis aflições. Não apenas ela é mencionada, como é prometida pelo próprio Cristo, o apóstolo Paulo também ensina sobre a tribulação. 2 Tessalonicenses 2, versículo 3 em diante, ele nos fala sobre a perversidade dos falsos mestres, sobre o anticristo, sobre o sofrimento que se dará sobre a igreja de Deus. Ela é ensinada. Em Apocalipse capítulo 3, nós vemos toda essa tribulação sendo consumada. Quando o inimigo, quando o agente de Satanás persegue a igreja, mata uma parte da igreja, oprime a igreja do Senhor. Tribulação, o sofrimento, ela é revelada na Bíblia Sagrada. O ensino bíblico diante disso é que a igreja sempre sofrerá. 2 Timóteo capítulo 3, versículo de número 12, nos diz o seguinte, o texto da palavra de Deus. 2 Timóteo 3, versículo de número 12, nos diz o seguinte: ora, todos quanto querem viver piedosamente em Cristo serão perseguidos. Veja o ensinamento de Paulo. Ora, todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Veja que Paulo deixa bem claro que aqueles que vivem no Senhor, que aqueles que querem viver piedosamente vão sofrer. É a realidade do sofrimento. No entanto, todavia o sofrimento, seja uma realidade, seja doloroso, não seja algo nada agradável a nós, mas o sofrimento, ele é proveitoso. E eu digo isso porque a Bíblia Sagrada, em muitos momentos e em diversos textos, vai nos ensinar a respeito do sofrimento. Eu quero mencionar pelo menos 4 razões pelas quais o sofrimento é proveitoso. Primeiro, o sofrimento ele deve nos fortalecer. Atos capítulo 14, eu sou Bíblia em Atos capítulo 14, versículo número 22. Atos 14, versículo 22. Veja o que diz a palavra de Deus. Fortalecendo a alma dos discípulos, exortando-os a permanecer firmes na fé e mostrando que através de muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. Paulo diz, o texto nos diz, através de muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. Sofrimento, ele nos fortalece, por isso que é fortalecendo a alma dos discípulos. Sofrimento virá. Nós já precisamos nos fortalecer dentro do sofrimento. Uma segunda verdade que o sofrimento nos mostra está em Romanos, capítulo 5, versículo 3 e 4. Quando Paulo diz assim, Romanos 5, versículo 3 e 4. E não somente isto,
mas também nós nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança, experiência, e a experiência, esperança. Veja como o sofrimento, como a tribulação, ela é pedagógica, ela nos ensina, ela vai produzindo algumas atitudes, alguns sentimentos em nosso coração. Ela produz perseverança, a perseverança, por outro lado, produz a experiência, e a experiência finalmente produz a esperança. Nos ensina. O sofrimento é doloroso, o sofrimento é covarde, o sofrimento lateja em nosso coração, mas ele nos ensina porque ele é pedagógico para os filhos do nosso bom Deus. Uma terceira verdade a respeito do sofrimento na Escritura é que o sofrimento deve nos animar. Romanos, capítulo 8, versículo 18, diz assim, Romanos 8, 18. Porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não se podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Veja que palavra gloriosa que o apóstolo Paulo traz. Para mim, eu tenho por certo, por convicção, que esses sofrimentos do tempo presente não tem comparação com a glória. É interessante que ele mesmo mencionou isso em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 16 ao 18, quando ele fala que nesse tempo as coisas invisíveis, elas são eternas, mas aquelas que nós vemos, elas são temporais. E os sofrimentos desse tempo presente produz para nós um eterno peso de glória, porque a nossa tribulação, o nosso sofrimento nesse mundo, ele é leve e ele é momentâneo. É esse o ensinamento de Paulo em segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, do versículo 16 ao versículo 18. Olha, todo esse sofrimento desse mundo, toda essa tribulação, produz em nós um peso eterno de glória. Porque a glória, porque o céu, ele é incomparável. Por isso que ele diz, olha, o nosso sofrimento no tempo presente não pode ser comparado com a glória. Nós almejamos algo muito maior, por isso que o sofrimento, além de nos fortalecer, de nos animar, ele nos ensina. E, finalmente, uma quarta verdade que o sofrimento nos mostra na Escritura Sagrada, na primeira carta de Pedro, capítulo 1, versículos 6 e 7, o apóstolo Pedro diz o seguinte, nisso exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Sabe qual a conclusão que o apóstolo Pedro chega? No final de tudo, todo o sofrimento, tudo aquilo que nos aflige nesse tempo presente, ele redundará na glória de Jesus Cristo. É dessa forma que o sofrimento deve ser encarado, deve ser visto por nós que servimos ao Senhor. É aquilo que diz uma bela canção do grupo Palavra Antiga. Toda dor, ela é por enquanto. Para aqueles que são salvos, para aqueles que conhecem ao Senhor, toda dor, todo sofrimento, toda angústia, ela é por enquanto. Ela é por um breve pensamento, por um breve momento. Porque no céu nós teremos uma eternidade para desfrutar da presença gloriosa do nosso Deus. E é interessante que agora o texto vai nos levar, vai concluir, a partir do versículo 15 ao versículo 17, vai nos levar a um entendimento das promessas que são feitas aos salvos. Poderia ser resumido em uma frase que a visão do céu muda a nossa visão da terra. É exatamente isso que vai acontecer agora, do versículo 15 ao versículo 17. Você não veja comigo o que diz o texto. Razão que se acham dentro do trono de Deus e o servem de dia e de noite no santuário. E aquele que se assenta no trono estenderá sobre eles o seu tabernáculo. Agora nós encontramos uma quarta e última verdade nesse texto, que é exatamente as promessas que são feitas aos salvos.
Aqueles que sofreram, aqueles que foram atribulados, aqueles que foram perseguidos por causa do Senhor, que lavaram as suas vestiduras no sangue do Cordeiro. Eles estavam sujos, mas agora foram limpos, foram restaurados, foram limpados pelo Senhor. Esses agora, que se encontram diante do trono, recebem promessas, promessas gloriosas. Quais são elas? Primeiro, a promessa da comunhão. Diz o texto que o Senhor estenderá sobre eles o seu tabernáculo. É exatamente isso que nos é dito em Apocalipse capítulo 21, na menção sobre o novo céu e a nova terra. E o Senhor estará com eles. Nós não teremos falta de mais nada. O Senhor estará conosco, Ele vai tabercular conosco, o Senhor estará ao nosso lado. Deus estenderá sobre eles o seu tabernáculo. Deus vai nos cobrir, Deus vai nos rodear, Deus estará ao nosso lado, nós teremos a presença completa de Deus no céu. Deus estenderá sobre eles o seu tabernáculo. Mas uma segunda gloriosa promessa que nos é dito agora, aqui no versículo 16. Jamais terão fome, nunca mais terão sede. Deus agora promete saciar toda fome e toda sede. E isso é curioso, sabe por quê? Porque o próprio Evangelho de João vai nos dizer, nos relatos da vida de Cristo, quando ele diz: eu sou o pão da vida, eu sou a água da vida. Aquele que bebe de mim nunca mais terá sede. O Cristo eterno, aquele que é pão, aquele que é água, agora nos faz uma promessa gloriosa, que no céu nós não sentiremos falta de absolutamente mais nada, porque Ele vai nos saciar. Não sentiremos fome, não nos preocuparemos com amanhã, nós não estaremos aflitos pela perda do emprego, pela pandemia que de repente nos pega de surpresa e deixa muitas pessoas desempregadas, muitas pessoas sem receber dinheiro na sua empresa, sem poder vender e sem poder comprar, limitados, correndo o perigo de passar fome, como muitas pessoas já se sentem assim, na iminência desse risco de passar fome. Mas a promessa que nos é dada agora é que o Cordeiro vai nos alimentar e vai nos saciar. Além disso, nos é dito também, que diz o texto agora, sobre eles não cairá o sol, nem ardor algum. Além de Deus nos prometer a comunhão, além de Deus prometer saciar a nossa fome e a nossa sede, Ele diz agora que vai nos aliviar de todo e qualquer tormento. Não cairá sol, nem cairá ardor algum. Esse evento, ele é visto no livro de Êxodo, quando Deus conduzindo o povo na terra prometida, sobre eles coloca uma nuvem para os livrar do calor do sol, e uma coluna de fogo durante a noite para os aquecer, e também para conduzir o povo na caminhada. É aquele Deus que é revelado no livro de Êxodo, e agora com toda a sua glória, com todo o seu poder dentro do seu povo, não vai permitir que o seu povo passe por mais sofrimento. Por isso que toda dor é por enquanto, porque no céu nós seremos totalmente saciados e aliviados pelo Senhor. Por fim, uma última promessa que nos é dito está no versículo 17, quando diz: pois o Cordeiro que se encontra no meio do trono os apacentará e os guiará. Nós agora temos uma promessa de que o Cordeiro vai nos conduzir por toda a eternidade. Queridos, nós podemos falhar nos nossos planejamentos. Nós podemos nos decepcionar com as nossas escolhas, com as nossas expectativas. Nós podemos sofrer por causa de uma escolha que nós fizemos e foi errada, por uma atitude que nós tivemos. Nós podemos sofrer. Nós podemos trilhar caminhos tortuosos porque não sabemos o caminho. Nós podemos entrar em veredas tortuosas porque o próprio texto de Eclesiastes diz que Deus fez o homem bom, fez o homem perfeito, mas ele se meteu em muitas astúcias. Nós podemos errar, nós podemos falhar, nós podemos seguir um caminho tortuoso porque a nossa visão está embaçada. E muitas vezes nós não deixamos que Deus nos guie completamente porque queremos que a nossa própria carne seja o nosso guia. Mas uma promessa é feita agora em Apocalipse capítulo 7. E essa promessa diz o seguinte: o Cordeiro que se encontra no meio do trono os apacentará, como o pastor que apacenta as ovelhas, e os guiará
para as fontes da água da vida. Nós seremos guiados, apacentados pelo bom e supremo pastor Jesus de Nazaré. Finalmente, a última promessa que nos é feita é que Deus enxugará dos olhos toda a lágrima. Nós nascemos em meio ao choro. Nós vivemos chorando por causa de sofrimento, de dores, de separação, de perdas, de momentos como esse que nos pegam de surpresa e de repente modificam toda a nossa vida, nos trazem sofrimento. Nós choramos por causa do pecado, por causa da dor, por causa da aflição, por causa da nossa vida que muitas vezes não está de acordo com aquilo que Deus quer para nós. Nós choramos. Mas a promessa gloriosa de Apocalipse é concluída no capítulo 7 agora, da seguinte forma: e Deus lhes enxugará dos olhos toda, não é apenas algumas lágrimas, não são alguns sofrimentos. Deus vai enxugar dos nossos olhos toda a lágrima. É a promessa de alívio, de fim de sofrimento. Lembra que eu perguntei no início? Você, em algum momento da sua vida, já desejou parar de sofrer? É claro, eu desejo isso. Você deseja isso continuamente. Ainda mais em momentos como esse. Nós almejamos, nós anseiamos por um momento onde o sofrimento será extinto em nossa vida. Mas tudo isso só será cumprido. Nós só alcançaremos essa bênção tão gloriosa quando o Senhor se revelar a nós na sua segunda vinda. Ou quando Ele então nos chamar para estar diante dele. Por isso, eu concluo essa nossa reflexão de hoje, lembrando que sofrer com esperança é alívio, é estímulo para a nossa vida. Mas, por outro lado, sofrer na incerteza, sofrer com dúvidas, é atormentador. E eu digo isso por duas razões, ou por dois motivos básicos. Primeiro, porque se você confia em Deus, se você teme ao Senhor, se você serve ao Senhor, todo o seu sofrimento nesse mundo vai produzir em você esperança, como Paulo nos mostra em Romanos capítulo 8. No entanto, se você que me ouve agora, qualquer local, ainda não entregou a sua vida a Cristo, ainda não tem certeza de vida eterna, ainda anda por esse mundo com muitas dúvidas, com muita incerteza no seu coração, e quando chega, por exemplo, um momento como esse de uma pandemia, você se pergunta, onde é que está Deus no meio de tudo isso? Para você, que ainda vive em meio à dúvida, que ainda não conheceu a Deus verdadeiramente, o sofrimento nesse mundo é apenas um princípio de um sofrimento muito maior. Por isso, a solução, por isso a bênção, a promessa que agora a Bíblia nos mostra é de um alívio. Mas esse alívio só será dado àqueles que lavaram as suas vestes no sangue do Cordeiro. Essa é a prerrogativa, essa é a necessidade primeira para que desfrute do novo céu e da nova terra. Para que desfrute dessas bênçãos que eu acabei de mencionar, na presença do Senhor, do Cordeiro, sendo saciado, sendo alimentado, tendo todas as lágrimas enxugadas. Para que isso aconteça, para que essas bênçãos se cumpram na sua vida, na eternidade, a prerrogativa inicial e última ao mesmo tempo é que você lave as suas vestiduras no sangue do Cordeiro. Sabe o que é que significa? Arrependa-se do seu pecado. Mude de vida. Volte-se para o Senhor. Ouça os alertas de Deus. As trombetas de Deus que ressoam em alto e em bom som na natureza, na nossa vida, no cosmos, em todos os momentos e em todos os locais. Deus está soando, Deus está tocando as suas trombetas, anunciando que Ele vem. E é preciso você estar preparado para a sua vinda. Arrependa-se, volte-se para o Senhor, entregue a sua vida a Deus, mude de vida, abandone o pecado, dedique-se, sirva ao Senhor. E essa promessa, e essa gloriosa verdade que nos é revelada, que Deus enxugará dos olhos toda lágrima, será cumprida na sua vida. Você deseja o fim do sofrimento? Entregue-se ao Senhor, confie nele, dedique-se e sirva a Ele de todo o seu coração. E com isso nós percebemos que quando nós temos uma visão do céu, a nossa visão da terra muda. Nesses dias atuais nós estamos vivendo, em meio a todo esse sofrimento,
e outros que poderão vir. Nós só enfrentaremos, nós só passaremos por eles de forma gloriosa, de forma a glorificarmos ao Senhor, se os nossos olhos estiverem voltados para o Senhor, estiverem erguidos para o céu, porque a nossa visão do céu mudará a nossa visão da terra, mudará a nossa forma de viver nesse mundo, mudará a nossa forma de enxergar os sofrimentos, as tempestades, as catástrofes que muitas vezes nos pegam de surpresa. Olhe para o Senhor, confie no Senhor, arrependa-se, entregue a sua vida e Deus então fará de toda a sua dor nesse mundo apenas um momento. Porque toda dor, para aqueles que servem ao Senhor e têm certeza de vida eterna, é por enquanto. Curva a sua cabeça e ore ao Senhor comigo nesse instante. Eleve o seu pensamento ao trono da graça de Deus. E vamos juntos orar, interceder pelo nosso país, pela nossa vida, sobretudo por aqueles que não conhecem ao Senhor, para que através de tudo isso possam voltar-se para Ele, possam se arrepender e possam receber do Senhor a vida eterna. Ó Deus bendito, muito obrigado pela Tua santa palavra que nos instrui, que nos ensina, que nos conduz para o céu e nos mostra o quão o caminho até o céu é doloroso, é espinhoso, é estreito, mas terminará de uma forma gloriosa. Ó Deus, consola os Teus servos que estão aflitos nesse instante. Ó Deus, converte aqueles que não Te conhecem ainda. Ó Deus, anima a Tua igreja, anima o Teu povo e faz-nos enxergar que tudo isso é apenas o cumprimento da Tua santa palavra. É apenas um anúncio de que breve Cristo vem para buscar a sua igreja. Por isso precisamos nos preparar. Abençoa os Teus servos nesse instante que estão nas suas casas, guardados, temendo essa epidemia. Ó Deus, guarda-os, livra-os de todo mal, tira toda a ansiedade, tira todo o medo, tira toda a aflição, traz a eles, ó Deus, contentamento, traz a eles renovo, traz a eles, ó Deus, esperança de dias melhores com o Senhor. Desperta a Tua igreja, para que dia após dia possa anunciar do Teu santo e glorioso Evangelho. Ó Deus, que aquelas pessoas que nos assistem nesse momento, que ainda não Te conhecem, possam arrepender-se dos seus pecados, possam voltar-se para Ti e recomeçar a sua vida diante do Senhor. Assim nós oramos, ó Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus abençoe sua vida, que Deus abençoe sua semana e que Deus traga para você paz, consolo e esperança, porque dias melhores virão quando Jesus voltar. Que Deus te abençoe. Um forte abraço, queridos irmãos. Fique na paz do Senhor.